Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25/6, nós vamos meditar de Salmos, do capítulo 88 ao capítulo 90. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Como eu bem mencionei ontem, hoje nós vamos falar do Salmos 88, que é o salmo mais triste da Bíblia. Ele chega a ser um salmo depressivo. Isso mesmo. E quem escreveu esse salmo foi um dos descendentes de Corá. Em algumas Bíblias, ele vai receber o título de O Sofrimento da Aflição. Então, veja bem, não basta ser sofrimento, tem que ser da aflição. E esse salmo, ele é de Emã, o ex-jarlita. Esse Emã, ele foi acometido de lepra, isso mesmo, ele era um dos 3 levitas que Davi atribuiu o ofício de ministrar a música, né? Então a família dele ali tinha 14 filhos e ele foi um dos escolhidos, um dos 3 escolhidos. E ele era neto de Samuel, isso mesmo, do profeta Samuel. Então você percebe quem era este filho de Corá, este Emã, né? E aqui ele retrata esse sofrimento. Nós podemos ver que este salmo, ele parece um salmo de muita tristeza. Parece-me que não tem esperança, com exceção da expressão inicial desse salmo. Olha só, no versículo 1, ele dá uma declaração onde nós devemos nos agarrar em momentos de aflição. Ele começa este salmo dizendo: o Senhor Deus é a minha salvação. E aí ele fala: clamo a ti de dia e venho a ti de noite. Então, nesse primeiro momento aqui, ele fala que o Senhor é a salvação e que ele clama a Deus, que ele recorre a Deus, que ele ora a Deus, não só de dia, mas também de noite. E aí ele começa a falar o porquê que ele clama ao Senhor. Veja só. Agora ouve a minha oração, escuta o meu clamor, pois a minha vida está cheia de problemas. E a morte se aproxima. Fui considerado morto. Alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos. Estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais profunda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após a outra, tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos e para eles me tornei repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como eu possa escapar. As lágrimas de aflição cegaram os meus olhos. Todos os dias eu clamo por ti, Senhor. Levanto as mãos. Será que as tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Pode proclamar a tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam das tuas maravilhas? Pode alguém da terra, do esquecimento, contar sobre a tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo. Dia após dia continuarei a suplicar. Olha a perseverança desse homem. E ele fala: ó Senhor, por que me rejeitaste? Por que encobres de mim o teu rosto? Desde a juventude estive doente à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, a tua ira imensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se no meu redor como uma inundação e me encobre por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas que eram queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada.
Não é triste esse salmo? A única coisa que mesmo a lepra, estar sozinho, esquecido, desesperado, nada roubou dele a certeza de que o Senhor era a salvação dele e ele podia sim continuar a clamar a ele. Quanto aprendizado este salmo nos traz. Eu quero que você olhe com esse olhar especial para o Salmo 89, quando você estiver passando por momentos de aflição. Independente qual seja o teu relato de aflição, lembre-se sempre, o Senhor Deus é a minha salvação. Capítulo 89 é um salmo de Etã, e esse Etã, ele era levita, claro, da tribo de Levi. E ele começa cantando ao Senhor. E ele diz: cantarei sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre. Você consegue imaginar o que é um amor que dura para sempre? É o amor de Deus. A tua fidelidade permanece firme nos céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, o meu servo escolhido, e a ele fiz um juramento. Estabelecerei sua descendência como reis para sempre. Eles se sentarão no seu trono de geração em geração. O Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas, multidões de anjos exaltam pela tua fidelidade. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos os que rodeiam o seu trono. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Deus é totalmente fiel. Governas os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho, com o teu braço poderoso dispersastes os teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo o que há no mundo pertence a ti, e tu fizeste todas as coisas. Criaste o norte, o sul, o monte Tabor, o monte Hermon, louvam eles o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte, tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve alegre o chamado para adorar, pois andarão na luz da presença do Senhor. O dia todo eles se alegrarão no seu nome e exultarão na sua justiça. Tu és a força gloriosa deles e do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele é o Santo de Israel e nos deu o nosso Rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste aos fiéis e disseste: levantei um guerreiro dentre o povo e escolhi para ser rei. Olha só, aqui ele está falando de quem? De Davi. Olha só o que ele diz: encontrei o meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Com a minha mão firmarei, com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão. Os perversos não o dominarão. Esmagarei os seus adversários diante dele. Destruirão aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Olha que promessa linda, né? E o meu nome nele crescerá em poder. Estenderei o governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, meu Deus, rocha da minha salvação. Darei a ele o privilégio de filho mais velho, e lhe será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre.
Minha aliança com ele jamais será quebrada. Gente, é coisa tão extraordinária, né? Quando eu olho para essa declaração, que nem é Davi que está falando, quem está falando isso é Etan, que era um levita da tribo de Levi. Ele está falando daquilo que Deus concedeu a Davi, ele está dando testemunho. Eu fico imaginando ao patamar que um ser humano consegue chegar a Deus. Isso é um incentivo para mim e para você. Nós podemos sim chegar dia após dia, estar mais perto de Deus. É um relacionamento que precisa sim ser nutrido. Pois bem, minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei com ele sempre sobre o trono haja herdeiros. Enquanto existirem os céus, o seu trono não terá fim. Sabe por que não teve fim? Porque aqui há o cumprimento da profecia do Messias. Jesus, sim, ele nasceu da descendência de Davi. E o trono, o reino foi estabelecido através dele. Se, porém, seus descendentes abandonarem a minha lei e não seguirem os meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, castigarei o seu pecado com vara e a sua descendência com açoites. Contudo, não deixarei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei a minha aliança e não voltarei atrás nas minhas palavras. Eu fiz um juramento a Davi e em minha santidade não minto. Tua dinastia continuará para sempre, o teu reino permanecerá como o sol. Jesus, sim, ele é o sol da justiça. E olha só, será duradouro como a lua e fiel testemunha no céu. Que revelação extraordinária esse levita Etan teve do reino de Deus, que transcendia ao reinado de Davi. Pois bem, ele continua. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste, estás irado com o teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele, jogaste a coroa no pó. Derrubaste os muros que o protegia e destruíste as fortalezas que o defendia. Todos por ali passam, o saqueiam e ele se tornou motivo de zombaria para os seus vizinhos. Tu fortaleceste os seus inimigos e lhe deste razão para celebrar. Tornaste inútil a espada e não ajudaste na batalha. Acabastes com o seu esplendor e derrubaste o seu trono. Fizeste envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Você lembra o que Davi passou? Pois bem, até quando, Senhor, esta situação continuará? Acaso escondeste para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como a minha vida é curta e de como vazia é a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu prometeste a Davi com juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passa vergonha. Leva o coração ao insulto de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado a mim, zombam do teu ungido por onde ele vai. E sabe como ele termina? Louvado seja o Senhor para sempre. Amém. Que lição, não é? Independente do que te aconteça, louvar a Deus é sempre, em tempo e fora de tempo, ele merece o nosso louvor. E por fim, nós vamos ao Salmo 90. E o Salmo 90 é especial, sabe por quê? É um salmo de Moisés, isso mesmo. E o título em algumas versões fala Oração de Moisés, o homem de Deus.
Olha só o que ele diz. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Em outras versões fala de gerações por gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizem, retorne ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia, passa breve, como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã, brota e floresce, mas à tarde, murcha e seca. Além dele falar de quão extraordinário é Deus, ele lembra da brevidade da vida humana. Somos consumidos pela tua ira e ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos e vê todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos. Alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor, desgosto, logo desaparece e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que possamos viver com sabedoria. Aqui, em outras versões, ele nos fala, ensina-nos a contar os dias para que possamos viver com sabedoria, para que possamos encontrar sabedoria. E ele diz, ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Não tenha compaixão dos teus servos, satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dai-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outras vezes, e que os nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a tua bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar os nossos esforços. Sim, faz prosperar os nossos esforços. Que lindo, não é? Pois bem, esta era a oração que Moisés deixou aqui em Salmo para nos inspirar a fazer do Senhor o nosso refúgio, e isso nós transmitimos à próxima geração. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e queremos sim, Senhor, ser testemunha da Tua bondade aqui nessa terra. Queremos ser sim testemunho de que o Senhor tem cuidado de nós, de que Tu és o nosso refúgio e que sempre Te louvaremos, independente das circunstâncias. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esqueça de curtir este vídeo com aquele joinha, compartilhar nos grupos que você pertence e se inscrever aqui no canal. Porque quando você faz isso, você nos ajuda, você se torna um missionário da palavra de Deus junto comigo. E nós conseguimos alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que vale a pena impulsioná-lo, né? E assim, a palavra, esta palavra que gera vida, alcança as pessoas nos mais longínquos lugares. Deus te abençoe.